Vocês já ouviram falar da bateria de ferrugem? Já imaginaram o futuro da energia podendo estar em ferrugem? Sim, aquela mesma ferrugem que destrói portão, corrói parafuso, acaba com o escapamento velho do seu carro, pode virar estrela da transição energética global. E não, isso não é exagero. Então hoje eu vou te explicar de forma técnica, mais direta, como funcionam baterias chamadas ferro-ar. Vários laboratórios estão apostando bilhões nisso. Como essa tecnologia se compara às baterias de íons de lítio e, principalmente, se existe alguma chance real de vermos isso dentro de carros elétricos. Spoiler, para a mobilidade a conversa é bem diferente. Então já deixa o like, ativa esse sino e no final eu vou te explicar por que você deveria apertar o novo botão hype do YouTube para fortalecer aqui o canal. Então agora segura, porque o negócio é profundo. Então, como funciona quimicamente uma bateria de ferrugem? Vou simplificar a química sem perder a essência. Essa bateria chamada ferro-ar funciona com base em uma reação extremamente comum na natureza, oxidação de ferro. Então, quando o ferro reage com o oxigênio, ele forma uma substância chamada óxido de ferro, que é a famosa ferrugem. Muito similar àqueles experimentos que a gente fazia de 2 garfos com pilha dentro de um copo com solução ácida. Então, os pesquisadores fizeram isso, transformaram essa reação química numa forma mais controlada dentro de uma célula eletroquímica. Tá? A base é aquela dali mesmo, fazer ferrugem. Tá? E aí, tem 2 tipos de processo. Descarga, onde o ferro metálico perde elétrons e oxida, acaba gerando aquela ferrugem. O oxigênio do ar ganha elétrons e acaba dando uma reação química chamada redução. Essa movimentação de elétrons, de lá para cá, positivo e negativo, gera uma corrente elétrica. Ou seja, a bateria enferruja e gera corrente elétrica. Tá ok? O problema é como que eles conseguiram fazer a desenferrujação. Tem esse processo também que é muito interessante, né? A eletricidade externa força uma reação inversa. É incrível, né? O óxido de ferro consegue voltar ao ferro metálico, coisa que naqueles experimentos infantis que a gente fazia, não dá para fazer. Então a bateria está pronta para um próximo ciclo. Tá? É literalmente um processo de enferrujar um ferro e depois desenferrujar controladamente. E aqui vem um ponto forte. O ferro é barato, abundante, e não depende de mineração complexa como lítio, níquel e cobalto. Vamos fazer agora uma comparação importante, né, com as baterias de íon-lítio. Isso é importante que a gente quer entender qual é o parâmetro de cada uma. Tá? Colocando elas lado a lado, como você já conhece, as usadas nos carros dia a dia, né, praticamente em todo o mercado, que são as íons de lítio. E é óbvio que as baterias de lítio têm alta densidade energética, são compactas, são leves, perfeitas para veículos. Já as baterias de ferro-ar têm baixa densidade energética por volume, muito maior fisicamente, são pesadas, se comportam com aquele nível, aquele estágio inicial das baterias de sódio, que já evoluíram bastante. Então, para conclusão precipitada, elas para carros agora estão perdendo. Vamos falar no quesito segurança. Íons de lítio têm risco de fuga térmica, podem pegar fogo, exigem um gerenciamento eletrônico sofisticado. Já as de ferro-ar têm base aquosa, trabalham com água, solução alcalina, baixíssimo risco de incêndio, quimicamente muito mais estável. Então, nesse segundo tópico, o ferro já ganha com folga. Tem um terceiro tópico aqui, o custo, né, para poder produção em escala. Né? O lítio depende de mineração específica, cadeias globais e materiais críticos. Né? Envolve muita gente, pouca gente, com muito dinheiro, muito poder na mão. Já o ferro é um dos metais mais abundantes do planeta. Já consegue democratizar uma solução. Então, o custo projetado das baterias de ferro-ar pode chegar a impressionante 10 vezes menos o quilowatts-hora em aplicações estacionárias. Já estou dando a dica para vocês. Isso muda o jogo para redes elétricas. Vamos falar no tópico aqui, eficiência energética. Tá? É o calcanhar de Aquiles desse tipo de bateria. Íons de lítio têm uma eficiência por ciclo acima de 90%. Já as baterias de ferro-ar, a eficiência é muito menor, tem perdas nesse processo de conversão. Então, para uso diário rápido, como carros, né? A gente chega em casa, carrega o carro, sai logo, carrega com corrente contínua. Isso é um problema. Para armazenamento de energia por dias, nem tanto. Então a gente consegue já começar a perceber aonde essa tecnologia faz maior sentido, aonde tem um ponto estratégico. As baterias de ferro-ar não foram pensadas para substituir o lítio nos carros elétricos. Elas foram pensadas para resolver um problema gigantesco da transição energética. Vou explicar para vocês, tá? A chamada intermitência. Em vários packs de energia solar por aí, redes estacionárias, elas não funcionam à noite. Eólicas depende também de vento, é intermitente. Hidrelétricas também dependem de chuva.
Então a rede precisa ser estável 24 horas por dia. Empresas que estão desenvolvendo esse tipo de sistemas, como sódio e ferro-ar, podem armazenar energia por horas, por dias, por semanas, tá, ok? Bem diferente, tá, das baterias de lítio que têm um alto custo. Então, elas podem ser chamadas também de longa duração de energia de armazenamento. Então, imagine uma fazenda solar gerando um excesso de energia durante 2 dias ensolarados. Porém, o tempo vira uma fazenda, né? Ela tem ali vários tipos de equipamentos que precisam ser ligados. Em vez de desperdiçar essa energia que ela gerou, ela armazenou tudo em packs que são mais baratos. E se vier uma frente fria, por 3, 4 dias nublados, a bateria, o pack dela segura toda essa rede. Então, esse é o principal papel dela no momento. Não é mobilidade, é estabilidade energética nacional. Tá, mas e aí? Pode ser aplicada na mobilidade elétrica? Tá, vamos ao que interessa aqui no nosso canal Artifícios Automotivos. Pode-se usar, então, a bateria de ferrugem num carro elétrico? Tá, tecnicamente, pior que sim, pode ser usado. Praticamente, extremamente improvável e inviável. Por quê? Porque eu falei peso e volume. Um carro precisa de densidade energética alta. A bateria de ferro-ar teria que ser muito maior para entregar a mesma autonomia. Então isso acaba significando mais peso, mais espaço ocupado, menos eficiência. Totalmente o oposto ao que o setor automotivo busca. Temos um outro quesito, potência instantânea. Carros precisam entregar potência rápida para aceleração. Baterias de ferro-ar são projetadas para descarga lenta e constante. Elas brilham em fornecimento contínuo de energia por dias. Elas são assim comparadas àquelas antigas baterias de chumbo ácido. Tá? Então elas não servem para um carro que precisa acelerar de 0 a 100 em poucos segundos. Também tem um outro fator, tempo de recarga dessa bateria. Elas não são pensadas para recargas rápidas, como as que vemos hoje em dia em estações de corrente contínua ultra rápidas. Então, no cenário atual, para a mobilidade leve, esquece. Mas a mobilidade leve, tá? Vou falar um outro ponto aqui interessante. Existe um cenário onde elas podem aparecer. Primeiro tópico que eu falei é armazenamento estacionário para estações de recarga. Micro-redes para frotas elétricas. Ó, já está começando a chegar perto dos carros elétricos. Micro-redes para estações de hub energético para carregamento. O BYD utiliza alguns carregamentos de ultra rápidos com packs de bateria ao lado. Caminhões elétricos operando em rotas fixas com infraestrutura dedicada. Lá na Europa existem alguns corredores onde o caminhão fica sendo carregado continuamente. Ou seja, ela acaba operando junto ao carro, ao ecossistema do carro elétrico. Então isso também é estratégico. Então imaginem também um grande centro de carregamento abastecido por energia solar. Aqui mesmo em São Paulo tem um desse, tá? E elas com packs de ferro-ar estabilizando rede. Então tem menos pressão naquela rede, menos picos de demanda, mais estabilidade. Então isso também é uma revolução silenciosa e estratégica. E também tem um outro papel, um impacto geopolítico, porque, como nós sabemos, o lítio concentra cadeias de produção. O ferro é global. Se essa tecnologia escalar, ela vai reduzir dependência de minerais críticos que podem democratizar o armazenamento energético. Então isso tem um impacto econômico gigantesco. Então não estamos falando só de tecnologia, é uma política industrial. E vamos lá, mais uma outra pergunta. Vai substituir o lítio? Provavelmente não, porque o lítio é insubstituível no curto e médio prazo para a mobilidade elétrica, mas ferro-ar não quer competir no mesmo ringue. A ferro-ar quer dominar outro campeonato, armazenamento de longa duração. Então elas são tecnologias complementares e não rivais diretas. E quem entender isso primeiro vai acabar investindo certo. E o que podemos esperar para o futuro? Se essa eficiência melhorar, se o custo cair ainda mais, se a durabilidade comprovada de ciclos longos for durável, essa bateria de ferrugem pode virar padrão nas usinas solares, parques eólicos, cidades inteligentes e até casas inteligentes, sistemas de backup nacional, como bancos, hospitais, que precisam de backup, falta luz ali, tem um sistema para poder manter tudo ligado. Então ela pode ser invisível para o consumidor, como eu e você, que não enxerga essas coisas. Mas ela é essencial para um sistema elétrico numa cidade, numa região. E quando o sistema elétrico melhora, todo o ecossistema automotivo melhora junto, inclusive o seu carro elétrico. Então, o que podemos concluir? Esse tipo de bateria ela é estratégica. Ela não vai estar dentro do seu carro, mas pode ser responsável por garantir que você consiga carregá-lo mesmo em períodos críticos. Ela não vai substituir o lítio, ela vai complementar e talvez, silenciosamente, mude o jogo da energia global.
E agora eu quero saber a sua opinião. Você acredita que o ferro pode mesmo virar protagonista da transição energética? Ou isso é mais uma promessa que vai ficar no laboratório? Todo dia aqui eu estudo matérias e vejo que tem baterias milagrosas chegando no cenário, né, nosso aqui de mobilidade. Então comentem aqui embaixo, tá, que isso é muito importante. E se esse conteúdo te ajudou a entender melhor o futuro das baterias que estão chegando, já deixem um like, se inscrevam no canal para não perder nenhuma análise profunda sobre mobilidade elétrica, sobre geopolítica energética e tecnologia automotiva. E também, principalmente, aperte aquele botão do hype aqui embaixo, ó, após o like, ele aparece. É uma nova ferramenta do YouTube que ajuda o vídeo a ganhar tração inicial e fortalece demais o canal. E se você quer que o Artifícios Automotivos continue trazendo análises técnicas com visão estratégica e sem enrolação, também dê uma olhada também no link de afiliados aqui embaixo. Vocês têm muitos produtos aqui que podem, de repente, servir para vocês, custam o mesmo valor e acaba ajudando e fortalecendo aqui o canal, tá ok? Vou deixar 2 vídeos aqui ao lado para aumentar o conteúdo técnico de vocês. Dê uma olhada, sempre tem alguma coisa importante. Um grande abraço e até o próximo vídeo.